Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Lucas Miller, estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel. E hoje teremos a aula da lição de número 6, que tem por título Os Desafios da Família Mosaico. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento, que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. E também aproveito para agradecer ao pastor Edvanei por mais essa oportunidade de ministrar uma aula aqui do crente docente. Queridos, essa aula aqui, de número 6, que já falamos o título, Desafios da Família Mosaico, é algo muito interessante porque dentro da igreja a gente tem pessoas que têm essa realidade de vida. Eu mesmo cresci em uma família mosaico a partir dos meus 7 anos de idade. A partir dos meus 7 anos de idade. Então, a gente vê a importância desse tema ser tratado. Já abordando aqui rapidamente algumas questões antes de entrar nos tópicos, a gente pode falar do título. E ele chama atenção porque ele diz que é um desafio. E um desafio não é um problema comum, um desafio é um grande problema a ser vencido, a ser superado. Se é um desafio, se é um grande problema, vai necessitar da parte ali dos envolvidos, dos cônjuges principalmente, um grande esforço para ser superado e vencido. E família mosaico, para quem ainda não sabe, é a família que um dos cônjuges ou ambos traz para o novo casamento filhos que são frutos de relacionamentos anteriores. Essa é a família mosaico. Eu vou ler aqui os objetivos, falar para os irmãos e professores, que são os seguintes: os objetivos dessa nossa aula. Entender que a convivência dos membros de uma família mosaico traz consigo alguns desafios, conhecer os fundamentos básicos para a educação dos filhos e compreender a importância da disciplina na estruturação das famílias mosaico. Cada um desses objetivos vai ser batido, alcançado durante a própria aula, especificamente e proporcionalmente nos tópicos 1, 2 e 3, tá ok? Então, falando rapidamente aqui sobre o texto bíblico básico, o que a gente observa aqui, Efésios 6, 1 ao 3, Provérbios 23, 13 e 14, Provérbios 29 e 15. Vamos ler rapidamente, Efésios 6, 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Texto muito conhecido. Aliás, os três são. Provérbios 23, 13 e 14 vai dizer: Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E Provérbios 29, 15 vai dizer: A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, o texto aqui vai falar da obediência dos filhos aos pais e da promessa que vem junto com essa obediência. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Rapidamente, a gente pode destacar aqui que o mandamento é bem claro e direto e abrangente. Ele não diz honra teu pai e tua mãe se eles forem bons, honre teu pai e tua mãe se eles te derem mesada, honre teu pai e tua mãe se eles nunca cometeram nenhum grande erro com você durante a sua vida. Não, honre teu pai e tua mãe. Meu pai é um presidiário, eu tenho que honrá-lo. Minha mãe tem uma vida torta, eu tenho que honrá-la. A palavra de Deus é bem clara e não há exceções. E cada um, obviamente, fará suas escolhas. Eu gostaria muito de poder viver muito tempo sobre essa terra. Dentro do possível, tento honrar o meu pai e a minha mãe. Perfeito ninguém é, mas a gente sempre tem que tentar acertar e cumprir os preceitos e mandamentos que estão na palavra de Deus, sem dar desculpas. E o texto fala também da questão da disciplina, é algo que a revista traz aqui com muita força, dizendo que os pais, né, devem exercer sobre os filhos. Está até meio fora de moda, mas a gente sabe que a Bíblia é perfeita. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Então, a Bíblia não erra e ela fala sobre a disciplina, a correção bíblica, então, continua sendo importante para a formação dos filhos. Não podemos esquecer disso nunca. O texto áureo está em Hebreus 12, 5b e 6.
Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Um texto também bem conhecido, que também não traz muitos glórias nas pregações, nem muitos aleluias, mas é muito importante. E aqui nesse texto fica evidente o caráter amoroso e paterno da correção. Quando a gente fala hoje de paternalismo, muitas vezes lá fora, no mundo, pode soar ruim, pode soar com uma conotação negativa, mas na palavra de Deus, a melhor coisa é saber que temos um Pai Celestial. Então fica evidente aqui o caráter amoroso e paterno da correção, principalmente, obviamente, da correção divina. Podemos dizer, ao olhar, eu fiz uma anotação aqui que eu achei interessante. Podemos dizer, ao olhar mais atentamente para esse texto, que a disciplina é a ação necessária para nos colocar de volta na rota correta ou para que não saiamos dela. Então, a disciplina é importantíssima para a vida de qualquer pessoa, principalmente durante as fases iniciais das suas vidas, seja a infância e adolescência e o início da juventude também, mas também para toda a vida. Tem algumas orientações pedagógicas na revista e eu gostei aqui de uma definição que traz muito claramente essa questão da definição de cada família. Então, rapidamente aqui. Mononuclear é a família constituída por pai, mãe e filhos. Monoparental, formada por pai solteiro ou mãe solteira. E a terceira que a revista traz, mosaico mista, composta por pessoas oriundas de outras famílias e de outros casamentos, tá bom? Os subsídios para o estudo diário traz alguns textos, eu não vou ler aqui, mas percebi algo aqui que eu trago para os professores, ouvintes, para aqueles que estão vendo a aula. Também é importante dizer que diversos textos na Bíblia abordam a questão da dinâmica relacional entre pais e filhos, principalmente no livro de Provérbios, se a gente for reparar bem. E é óbvio que, na maioria das vezes, as orientações bíblicas vão focar nas obrigações dos filhos para com os pais. Eu acabei de adiantar isso até sem querer, olha que interessante. Até mesmo porque é justamente nessas fases de infância, adolescência e no início da juventude que o ser humano precisa de mais instruções. Até a gente vê por aí, é curioso, o comportamento do adolescente, até certo ponto é normal. Muitos jovens que até estão na universidade acharem que sabem muito, outros até acham que sabem de tudo. Mas, na verdade, conforme a gente vai amadurecendo e ficando mais velho, a gente percebe que as fases iniciais da nossa vida são as fases naturalmente em que a gente sabe menos coisas. Então, é a fase que a gente precisa estar mais apto, atento a ouvir as instruções. E aí, o adolescente e o jovem, no início da sua juventude, muitas vezes não vai ter essa noção e os pais terão que ter, sim, uma maturidade de ter aquela paciência a mais para passar essas instruções para os filhos. E também os padrastos e madrastas, porque requer uma paciência, diria, ainda maior. Então, a gente segue aqui na nossa aula, entrando nos tópicos, aí na palavra introdutória também, que tem aí um ponto fundamental para o sucesso da família Mosaico. Quando eu li essa palavra introdutória, eu percebi isso aqui, que é o seguinte: a aceitação dos filhos do outro cônjuge em amor. Não tem como uma família mosaico dar certo se os cônjuges, ao se unirem, não estiverem ali aceitado os filhos do outro cônjuge em amor. Porque a gente sabe que a relação sanguínea é muito forte, mas a aceitação do padrasto, da madrasta pelos enteados também, se ela for em amor, poderá ali eliminar já de cara muitos problemas que podem ter ou que poderiam ter nesse novo casamento. Então a gente percebe que essa aceitação em amor é muito importante. Entrando no nosso tópico 1, vou seguir aqui o máximo que eu conseguir aqui os tópicos da lição. E vou avisando, tá bom? Vou avisando aqui aos professores, aos ouvintes e irmãos. O tópico 1 fala de novos tempos, antigos desafios. Cada tópico vai bater especificamente um objetivo que nós lemos aqui no início da aula. Quando a gente vê aqui a lição, eu não vou ler a lição, vou ler só alguns textos muito específicos, tá bom?
e vou trazer aqui já o que eu pontuei de cada tópico, para a gente investir da melhor forma o nosso tempo aqui na aula. O que que eu percebi aqui nesse tópico um é a questão da adaptação. Então, imagine só, se já é um desafio para uma mulher e um homem constituírem uma família mononuclear, que aquela mulher e aquele homem que nunca casaram antes e agora estão casando pela primeira e única vez, se já é um desafio, imagina para uma família que vem de um histórico anterior, já de um outro relacionamento por uma das partes ou por ambas as partes, e com filhos. Então, não é fácil. A adaptação é muito importante, principalmente o início desse novo casamento, a preparação para esse novo casamento. A gente vê também a comunicação, que é o tópico 1.1, ou seja, os filhos devem ser preparados e a boa comunicação, a gente sabe que ela resolve muitos problemas e evita também muitos problemas, principalmente quando os filhos já são crianças grandes ou adolescentes. Conversar sobre tudo, tudo, tudo. Tudo que for possível conversar antes e no pós-casamento, ali na fase inicial. Vai ajudar a resolver muitos problemas essa questão da comunicação. 1.2 vai falar aqui do fiel cumprimento dos acordos estabelecidos. E aí a gente reforça essa questão de tudo que é conversado antes, de tudo que é combinado antes do casamento, para evitar ao máximo alguns problemas e já, de repente, até resolver alguns que tenham aparecido antes do próprio casamento ser celebrado, acontecer. E a gente vê a importância de cumprir fielmente o que foi combinado por ambos os cônjuges. Os filhos não devem ser, em hipótese alguma, a gente vê isso aqui também, no 1.2, colocados entre os pais durante possíveis conflitos. Aí já está falando do pós-casamento. Isso pode, inclusive, quando os filhos são colocados entre os pais, causar na criança e no adolescente traumas, desencadear uma série de outros problemas das mais diversas ordens possíveis, inclusive de ordem psíquica. Então, pais têm que estar atentos a isso. Né? E aí entra até a questão dos pais que estão no seu único casamento, mas principalmente para aqueles que entram em um novo casamento, não colocar as crianças e adolescentes no meio dos conflitos. Isso é muito importante e a gente vê acontecer. E vê também as consequências para a criança, para o adolescente ali, dessa falta de sabedoria dos seus pais, padrastos e madrastas. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção de verdade. 1.3, ele vai falar aqui, não a alienação parental. Eu vou ler aqui esse primeiro parágrafo para a gente fazer alguma reflexão aqui, do 1.3. A alienação parental é uma forma de conduta abusiva e acontece quando um dos genitores que detém a guarda do filho após a separação manipula psicologicamente a criança, desabonando a imagem do pai ou da mãe, afastando-a ou dificultando a sua convivência com o genitor. Então, o que que a gente pode observar aqui? Que a primeira coisa é óbvia, a alienação parental é uma grande covardia com a criança e com o adolescente. Estou falando principalmente de criança e adolescente, porque são ali as principais fases que o ser humano, a pessoa, ela tem dificuldade, né? Até um parêntese aqui bem rápido, é interessante quando a gente vê alguma contagem, né, de efetivo, de um avião, de um ônibus, de um passeio da igreja, o que for. E a pessoa fala, não, tem, exemplo, um ônibus que vai ter mais ou menos de 40 a 50. Vamos botar 50. Não, tem 40 pessoas e 10 crianças. Não, crianças são pessoas também. São pessoas adultos na fase inicial da sua vida. E precisam de uma atenção maior, adolescentes também precisam de uma atenção grande por parte dos pais, padrastos e madrastas. Então, a primeira coisa que a gente vê é isso, que é uma grande covardia. A segunda coisa aqui, né, o caráter cristão, isso é óbvio, mas tem que ser dito, ele vai contra essas atitudes negativas que a revista expõe. Cristãos maduros não são pessoas ruins, não são pedras de tropeço. Então, tá junto com o que foi falado aqui da questão da covardia. Imagine uma criança que tem ali suas dificuldades naturais, um adolescente que tem todos os seus conflitos, ainda ser exposto a uma questão de problemas dos pais que não tem, que a criança e o adolescente não tem nenhum poder de ação e também não tem
como sair daquilo. Então, é importante essa parte, uma vigilância maior por parte dos pais, dos padrastos, das madrastas. A lição fala da família mosaica, então a gente pode ressaltar aqui essa questão para padrastos e madrastas, trazendo aqui para o tema da aula, né? E entender que, de fato, essa questão precisa de atenção também, tá bom? Seguindo aqui no tópico 2, ele vai dizer os fundamentos básicos para a educação dos filhos. Então, 2.1 tem o subtítulo: O cônjuge é a primeira prioridade no casamento. A gente via muito essa questão de cônjuges que se dedicavam muito aos seus filhos e acabavam esquecendo do seu casamento, que acontecia algumas vezes. O casamento passava por grandes dificuldades e até em alguns casos, infelizmente, acabava. Não é o que Deus quer para nós. Então, o cônjuge é a primeira prioridade no casamento. Isso precisa ser entendido. Ou seja, os filhos, eles são o ápice da relação amorosa em todos os sentidos de um casal. Logo, para que esses filhos sejam de fato fruto amoroso desse casal, é fundamental que este casal continue se amando. Isso é até um pouco óbvio, mas precisa ser dito. Esse casal precisa continuar se amando e nutrindo um bom relacionamento a dois, para então esse amor ser derramado sobre os filhos, para esses filhos serem alvo. E é óbvio que entram os enteados e enteadas, sejam alvo desse amor do casal. Um casal desajustado consequentemente, vai trazer desajuste para toda a sua família. Então, isso é muito importante aqui. Aliás, eu estou repetindo, todos os tópicos são importantes e, de fato, são mesmo, não é jargão. É só a gente prestar um pouquinho atenção aqui em cada tópico e no que cada tópico traz. O 2.2 vai dizer: crie um ambiente saudável e estimulante. Eu separei aqui dois trechinhos aqui para a gente rapidamente, que vai dizer assim, da revista: os pais devem dedicar mais tempo na edificação e no encorajamento da prole do que na censura ou desmotivação. E aí entra também, gente, a questão da palavra profética. O cristão ele precisa usar esse instrumento poderoso a seu favor. Quando a gente olha lá para Ezequiel 37, isso fica bem claro. Deus mandando o profeta fazer o que ele tinha que fazer, profetizar. Então, nunca jogue, vou falar assim, sobre seus filhos, palavras negativas, porque as palavras têm poder. Uma palavra tem poder no mundo espiritual. Depois que uma palavra é lançada, ela não volta. E aí ela vai de encontro ao que ela foi lançada. Então, se eu estou o tempo inteiro amaldiçoando meus filhos, exaltando os defeitos deles, eu vou ver no futuro essas consequências. E eu, Lucas, particularmente, eu já vi isso acontecer em famílias cristãs, tá bom, irmãos? Cristãs. Inclusive as consequências, porque as crianças cresceram ouvindo palavras negativas e quando chegaram no final da sua adolescência, início da sua juventude, obviamente, muita coisa do que era dito se cumpriu e suas vidas estão estagnadas e tiveram muitos problemas. Então, não amaldiçoe seus filhos, abençoe seus filhos, encoraje seus filhos, declare palavras proféticas de bênção sobre seus filhos. E essa questão da motivação também, encorajamento, ela é prática também. Um exemplo muito simples: a criança que quer andar de bicicleta, é um exemplo muito simples. A gente precisa encorajar. E uma hora ou outra a gente vai ter que tirar uma rodinha, vai ter que tirar as duas. Tem até algumas crianças, e eu vi, não sei se alguém já viu, que ganham dos pais uma bicicleta sem pedal, porque, ao que tudo indica, por estudos feitos, essa bicicleta faz ali a criança, é uma bicicleta bem pequenininha, para crianças ali de 3, 4 anos no máximo, 2 anos também acho que já dá. Essa bicicleta sem pedal, ela estimula mais rapidamente a criança a ter equilíbrio. Então, o papel dos pais é esse, encorajar, tanto de forma teórica, na parte de declarar palavras, de orientar, de corrigir, quanto também na parte prática, estando presente, se fazendo presente no dia a dia, isso é muito importante. O 2.3 vai falar que respeite a individualidade dos seus filhos. Então, isso se aplica, junto com o que a gente acabou de falar, no sentido de deixar as crianças e adolescentes se desenvolverem, os jovens também, obviamente, enquanto indivíduos.
e também desenvolverem suas características peculiares. É muito comum em famílias com mais de um filho, dois, três, quatro, cinco, enfim, cada filho ter características diferentes do outro, no que tange a talentos, por exemplo, podemos falar, no que tange a personalidade, a temperamento. Então, a gente tem que observar tudo isso e estar atento para sermos instrumentos de Deus, para que nossos filhos se desenvolvam da melhor maneira possível. Não podemos negligenciar quanto a isso. Não custa lembrar também que os limites que Deus. Outra coisa que a gente vê no 2.3, falando aqui do 2.3.1, vai dizer eduque seus filhos de acordo com a faixa etária. A gente vê aqui, né, olhando para esse tópico também, que não custa lembrar que os limites que Deus colocou, até anotei aqui, não são para nos cercear, não são para nos limitar propriamente dito, apesar de serem limites, eles nos limitam, obviamente, mas são para nos proteger. Então, da mesma forma, devemos sim deixar os nossos filhos se desenvolverem, porém, somos cristãos, temos limites. Os nossos limites estão na palavra de Deus. Precisamos observar isso sempre. Lembrando, obviamente, que à medida em que as crianças vão crescendo, devem sim usufruir de uma maior liberdade. Eu botei liberdade aqui entre aspas, tanto para ações quanto para decisões, de forma gradual, para se desenvolver mesmo. Lembrando sempre que a liberdade vem junto com responsabilidade. Crianças e adolescentes precisam aprender isso. À medida que vão ganhando liberdade, também precisam exercer sua responsabilidade. O 2.4 vai falar aqui: esteja disponível para o seu filho. Já citamos isso aqui, estar disponível. Parece óbvio, mas na prática não é tão fácil. É muita correria nos dias atuais, que muitos chamam de pós-modernidade, esse tempo que a gente está vivendo, de muita tecnologia. Glória a Deus pela tecnologia. A tecnologia é uma bênção, mas tudo precisa ter o seu tempo e o seu momento. Tenha consciência de que você, pai e mãe, está dedicando o melhor tempo para o seu filho. E se não estiver, sempre há tempo de corrigir. Enquanto estamos aqui nessa terra, querido, sempre há tempo de corrigir uma rota. Então, temos que dar o melhor tempo. Se não estamos fazendo isso, precisamos fazer. E você, filho, que já entende isso, também dedique o melhor tempo seu para os seus pais. Melhor tempo não significa muito tempo necessariamente, muito em conta das atividades que temos, mas precisamos dedicar, sim, tempo de qualidade, os pais para os filhos e também os filhos para os pais. Filho, e a mensagem fica aqui, e eu deixo essa mensagem aqui porque já passei por isso. Vou contar rapidamente. Eu fui militar de carreira do Exército e a minha formação teve uma férias de 40 dias aproximadamente. Nessa férias, eu tinha 19 anos de idade. Eu só quis saber de sair com meus amigos da igreja, mas todo dia a gente saía para ficar conversando, comendo hambúrguer, lanchando. E quando eu tive que voltar, porque ainda tinha uma parte ali de 10 meses de formação, eu chorei muito, entendi que eu errei ali ao não dedicar um tempo para os meus pais, no caso, para o meu pai e para a minha mãe, porque eu fui criado em uma família mosaica a partir dos meus 7 anos de idade. Então, quando a gente tem essa experiência, a gente pode compartilhar e deixar aqui, não digo um conselho, mas compartilhar a experiência e dizer: filho, também dedique o melhor tempo seu para o seu pai, dentro do possível, tá bom? Não negligencie isso e crie memórias em família. Tem uma observação aqui do professor que é muito interessante. Aproveite, né, quem é pai, para educar, passear, brincar, ouvir, contar histórias, orar com eles. Esse tempo fica registrado positivamente na memória afetiva dos filhos, influenciando-os em sua autoestima e autonomia. Memória é algo muito forte que você não perde e traz recordações, aprendizados, enfim, vale a pena criar memórias com os seus filhos. O tópico 3 vai dizer da importância da disciplina. A gente vai entrar nele agora e já daqui a pouco caminhar para a conclusão da nossa lição. Mas o tópico 3 também é ressaltado muito pela revista, até na sua introdução. A importância da disciplina.
a gente vê aqui, até já no comentário do professor que tem na revista, algo interessante. Mesmo nos amando, Deus nos corrige. Quem ama protege, corrige e cuida. Então, a disciplina, quando a gente olha para essa questão de estar restringindo um pouco a ação dos filhos, vamos dizer assim, disciplinando os filhos, não é ser chato, e muitas vezes vai ser chato sim, mas não é só isso, não é, sabe, eu não posso querer estar na moda do mundo, eu tenho que entender que quando eu corrijo e disciplino meu filho, eu estou amando em um ato de proteção, de correção e de cuidado. Então, eu preciso corrigir o meu filho, a minha filha, para que ele não se perca conforme ele for crescendo. 3.1 vai falar das considerações importantes sobre o ato de disciplinar. Eu vou aqui falar os pontos e a gente vai falar rapidamente de dois deles. Então, são eles: a disciplina produz comportamentos saudáveis e cidadãos bem-sucedidos na vida. Então, é aquela velha máxima: se os pais não corrigirem em casa, a vida corrige na rua. Infelizmente, muitas vezes a vida não vai nem corrigir, a vida vai punir, porque a gente sabe de muitos casos de filhos que desprezaram o ensino de seus pais e foram por caminhos tortuosos. Então, fica aqui a mensagem, principalmente para os pais, padrastos e madrastas: enquanto for possível, dentro de tudo que for possível, no máximo do seu esforço, eduque seu filho e corrija o seu filho, para que ele não se perca, o seu enteado, sua enteada, para que ele não se perca nessa vida, não seja corrigido pela vida. O segundo vai dizer aqui que é fundamental os pais saberem que a correção faz parte da disciplina das crianças, podendo ser uma medida restritiva, curta e temporária. Aí o que eu observo? Que a disciplina ela deve ser amorosa, ou seja, nada de descontar raiva ou estresse nos filhos. A disciplina deve visar uma melhora de curto, médio e longo prazo na criança e no adolescente disciplinado. Então, a disciplina não é uma forma de eu eliminar meu estresse, de eu descontar nos meus filhos minhas frustrações, meus fracassos de maneira nenhuma. A disciplina é visando a melhora dos nossos filhos, enteados e enteadas. Isso tem que ficar muito claro, isso tem que ficar muito claro. E os outros eu só vou citar aqui, que ele traz nesse subtópico: é necessário aplicar a disciplina em momento e local oportuno, isso é muito importante, principalmente para a família cristã, que tem que dar exemplo, que tem que dar ali um bom testemunho por onde passa. E o outro é que a Bíblia orienta a usar a disciplina para o bem dos filhos, já falamos isso aqui, a fim de que eles não se tornem rebeldes, isso é muito importante também. 3.2 vai dar aqui dicas de disciplina. Eu só vou aqui citar dois deles, tá bom? Tá na nossa revista. Creio que esses dois já vão ajudar muito a todos que ouvem. Seja firme em suas decisões. A disciplina é importante não só para o ambiente familiar, tá, gente? É importante, desculpa até falar dessa forma, é porque é algo mais prático aqui, quando eu lembro de algo rapidamente. Então, a disciplina é importante não só para o ambiente familiar, mas principalmente para o convívio em sociedade. Não podemos esquecer disso, tá? Ok? Então a gente tem aqui: seja firme em suas decisões, não recue, caso contrário, seu filho pode querer dominar a casa. Por isso, até que é importante, lembro aqui rapidamente, quando a gente quiser proferir uma sentença de uma punição, um castigo, algo assim, de ficar, por exemplo, sem sair com os amigos em um final de semana, de ficar 1, 2, 3 dias sem smartphone, enfim, qualquer coisa desse tipo, é bom a gente pensar antes de proferir essa sentença, porque, uma vez proferida, o ideal é ir até o final. Se toda educação que for darmos para o nosso filho, correção, a gente no meio do caminho voltar atrás, essa questão da postura, da firmeza, não vai ser compreendida por ele. E então, algum tipo de desvio de conduta, uma desobediência, mesmo que seja leve, começa a ganhar escala. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E outro aqui, bom, vou ler alguns: estabeleça regras para toda a família, organize os horários do seu filho, ensine-os a organizar e arrumarem seu quarto, uma tarefa prática que ajuda a criança ou adolescente a ter disciplina. E outro que eu botei aqui também para a gente falar rapidamente: atribua responsabilidade a seus filhos de acordo com a faixa etária de cada um. Então, não adianta eu querer
que a minha filha de 1 ano de idade varra a casa, me ajude varrendo a casa, ajude a nossa, a dona da casa aqui, minha esposa, a varrer a casa com 1 ano de idade. Estou dando um exemplo bem, como é que eu posso dizer aqui? Estou dando um exemplo bem bizarro, mas é para entender mesmo. Então não tem como, eu tenho que estar atento a essa questão da faixa etária. O que é que meu filho vai fazer? O que é que o meu filho pode fazer? Então, um exemplo, meu filho tem 5 anos, vou ensinar ele a lavar a louça, mas primeiramente eu vou tirar ali tudo que for de vidro, vou tirar todas as facas, vou tirar tudo que possa machucá-lo. E ele vai lavar só coisas de plástico, que não machuquem, as colheres, enfim. Esse tipo de coisa. É estar atento à habilidade e capacidade de cada criança de acordo com a faixa etária, é o que traz aqui, tá bom? A conclusão, eu vou somente ler, eu gosto muito das conclusões da nossa revista e fazer um breve comentário e contar em mais 2 minutinhos minha experiência com família mosaico. A nossa conclusão vai dizer o seguinte, que a maternidade e paternidade é um processo contínuo e não somos capazes de fazer as coisas acontecerem de uma vez. Isso é muito importante ter essa noção. É preciso investir tempo em oração, jejum, palavra e sermos exemplo de fé, como ensinou o apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo 5. Então, a gente precisa estar atento a isso. A família mosaico é desafiadora, mas em Deus você consegue romper com as dificuldades e caminhar com a sua família em direção ao céu. Eu cresci em uma família mosaico, não foi fácil, houve conflitos, houve problemas, mas eu creio também que foi uma forma que Deus usou para me fortalecer. Então fica aqui também, principalmente para os padrastos e madrastas, uma mensagem. Vocês são muito importantes na formação dos seus enteados e enteadas, tá bom? Não esqueçam disso nunca, respeitados ali os acordos feitos antes do casamento e até durante o casamento, respeitados os limites que cada pai colocou. É importante, sim, você que é padrasto e madrasta, estar presente na formação destas crianças e adolescentes que são seus enteados e enteadas. Não se subestime, entenda que você é sim um agente de Deus na vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Eu tive um padrasto, tive uma madrasta e vejo que eles foram sim usados por Deus para abençoar a minha vida. Muitas vezes, por exemplo, fui tratado de forma um pouco dura, mas depois vi, e não estou falando de agressão, nada disso não, tá, gente? Por favor, estou falando mesmo no tratar diário. Mas vi que depois isso me forjou para o que Deus tinha para mim à frente. E, obviamente, que falei disso e ressalto também que houve muitos acertos, muito mais acertos do que erros, por parte tanto do meu padrasto quanto da minha madrasta. Foram instrumentos de Deus. Você que é padrasto e madrasta, não se esqueça disso. E você que é enteado e enteada e já entende esse conteúdo, entende a importância dessa aula, desse assunto, entenda também que você deve evitar trazer problemas para dentro de casa, no sentido de criar problemas e conflitos desnecessários, tá bom? Não esqueça disso. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, a gente vai agora aqui encerrar a nossa aula, fazer aqui a nossa conclusão. E a gente quer, nessa hora, te agradecer por estar assistindo essa aula. A gente quer agradecer pelo seu tempo, porque sabemos que todos têm uma vida corrida, e também te convidar para seguir o Crente Docente no Instagram, no @Crente Docente, no Facebook, pelo endereço facebook.com/Crente Docente, e ativar, não se esqueça, as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.